Olá pessoal, neste vídeo falaremos sobre os servomotores, que são os atuadores mais importantes na área da robótica. Como complementação, falaremos também dos encoders e dos resolvers. Nesta imagem, temos uma foto real de um sistema completo de um braço robótico preparado para a soldagem. Como já comentado, os atuadores precisam de comandos. Eles precisam dos programas inseridos no controlador. Na figura, o controlador é o equipamento de cor amarela. Essa peça aqui. Esse aqui é o transformador de solda, esse aqui é o comando da solda. Na ponta do braço robótico existe uma pistola de soldagem. Conforme nós vimos no vídeo passado, cada articulação está ligada a uma transmissão, que é essa peça brilhante aqui, e é um servomotor, que é essa peça aqui em preto. Nesse slide vemos que internamente o controlador está ligado a cada um dos servomotores. Então, nós temos aqui esse cabo que conecta as bobinas do motor e esse cabo que conecta ao sensor de posição, que pode ser tanto um encoder como um resolver. Vamos lembrar agora como funciona o servomotor. Este é um diagrama de blocos de um sistema de controle em laço fechado. E esse é um desenho simplificado, pois existem muitas variações dependendo do tipo de equipamento controlado. No diagrama de blocos, o input, que é essa flechinha aqui, é o comando inserido no controlador. Aqui está o controlador. E o processo é o próprio motor executando o comando solicitado. O output, ou a saída, é o movimento do braço. Com o giro do motor, o sensor de posição verifica quanto falta para atingir o ângulo programado e manda a informação de feedback de volta para o controlador. Esta é conhecida como informação ou retroalimentação. No desenho abaixo, podemos verificar as conexões físicas e a presença de um amplificador. Esse amplificador é necessário, pois os sinais provenientes do controlador são meramente de informações eletrônicas e não sinais de potência, não fornecendo corrente suficiente para fazer girar o motor. Então, depois do controlador é conectado ao amplificador e o amplificador fornece a corrente para o giro do motor. Os servos são compostos por duas partes. O motor, que pode ser de corrente alternada, corrente contínua ou sem escovas, o chamado brushless, e a parte do sensor de posição, que pode ser um encoder ou um resolver. Nesta figura, mostramos os encoders de tipo incremental e absoluto. Este é o do tipo incremental. Nesse encoder, cada vez que um feixe de luz atravessa uma abertura do disco, um sensor fotoelétrico, que é esta pecinha aqui, conta um pulso. Esse pulso é informado ao controlador, fornecendo o sinal de feedback para o controle do motor. No encoder absoluto à direita, há 3 trilhas, que em algumas seções interrompem os feixes luminosos. Assim, cada posição desse conjunto de abertura define um número binário de 3 bits, que é este número aqui, para cada 45 graus do disco. Este número vai depender, naturalmente, do número de aberturas e do número de sensores e faixas que o encoder possui. Se vocês lembram, uma das últimas coisas que nós fizemos na aula presencial foi justamente calcular os números binários com um disco de 4 faixas. Nessa animação vemos que o encoder absoluto consegue marcar 8 posições, ou seja, dos números 000 até 111. Os resolvers são um outro tipo de sensor de posição empregado em robótica. Eles também são conhecidos como transformadores rotativos.
Esse tipo de sensor é muito robusto, pois não possui componentes eletrônicos, somente bobinas. O servo da figura recebe um resolver montado próximo à flange de montagem do eixo de saída. Ou seja, aqui está a flange, aqui está o eixo de saída e o resolver vem encaixado nessa região, bem próximo ao eixo. Do lado direito, vemos as bobinas externas e internas do resolver. Então aqui está o resolver, a bobina internas e as bobinas externas. Neste slide, à esquerda, nós temos um desenho esquemático do resolver, mostrando as bobinas primárias, que são essa amarela e azul, e as bobinas secundárias defasadas em 90 graus. Então essa verde é a bobina de seno, e essa aqui, cor de rosa, é a bobina de cosseno. No desenho à direita, nós vemos que a bobina amarela, que é esta aqui, ao ser alimentado por uma corrente alternada de alta frequência, induz uma corrente elétrica na bobina azul. A bobina azul induz correntes elétricas defasadas de 90 graus entre as bobinas verde e rosa, conhecidas como bobinas de seno e de cosseno. Conforme a bobina azul gira, ligada ao eixo, é possível detectar o ângulo de giro do mesmo pelos sinais obtidos na saída das bobinas, verde e rosa. Isso é feito eletronicamente num processo bastante complicado. Nesta animação nós temos a bobina azul girando dentro da bobina rosa e da bobina verde. Abaixo nós temos um osciloscópio mostrando os sinais de saída. Já esta é uma filmagem de um resolver real. Perceba como os sinais nas bobinas de seno e de cosseno se defasam com o giro do eixo do resolver, de 0 a 360 graus. Agora está na posição 180 graus. Agora na posição 270. E finalmente retorna à posição 0 ou de 360 graus. Vamos falar agora dos motores usados em servos. Os motores mais comuns encontrados nos servos são os de corrente alternada, corrente contínua e motores sem escovas. Os motores de servos mais empregados em robôs industriais são justamente os de corrente alternada, devido a maiores potências que eles conseguem atingir. A principal diferença entre eles é a maneira como eles controlam a velocidade. Os motores DC, ou de corrente contínua, controlam com a variação da tensão. Os motores de corrente alternada, a velocidade é controlada você variando a frequência de fornecimento desse tipo de corrente. Esse motor dessa figura, ainda que seja de corrente alternada, ele possui um rotor, que é essa parte interna, formado por ímãs permanentes. Isso permite que ele consiga parar na posição desejada, controlando o campo magnético nos polos do estator. O estator é o enrolamento externo, ou os enrolamentos, porque são várias bobinas. Há outras soluções que usam freio eletromagnético acoplado ao eixo, para evitar que o motor segure a carga quando a articulação está parada. A grande maioria dos braços robóticos que vimos nos vídeos durante nossas aulas presenciais utilizam servomotores. Além disso, os servomotores são vendidos como sistemas de controle para a movimentação de automatismos independentes, como esse oferecido pela empresa ABB. Além disso, sistemas como esse, ou parecidos com esse, fazem a movimentação de máquinas de controle numérico, como o centro de usinagem da nossa escola. Obrigado, pessoal.